alguns anos a gente assistiu nas telas dos cinemas um filme chamado Matrix. Eu acredito que muitos de nós nos lembramos desse filme. Ele contava acerca da vida de um rapaz chamado Neo. Neo era alguém como qualquer um de nós. Ele tinha o seu trabalho, ele tinha as suas amizades, ele tinha relacionamentos afetivos, mas alguma coisa começou a contar ao coração dele que a realidade última não era aquela que os seus olhos podiam contemplar. Então ele começou a correr atrás da verdadeira história que estava por trás da sua vida ordinária. E ele acabou encontrando com um sujeito chamado Morfeu, que disse para ele: de fato, as coisas não se resumem àquilo que os nossos olhos veem. Existe uma dimensão muito maior, mas se você der passos para conhecer essa verdadeira história, não vai ter volta. Então ele apresenta ao Neo 2 pílulas, e ele precisa fazer uma opção. Se ele tomasse uma determinada pílula, a vida dele continuaria como sempre. Mas se ele tivesse acesso a outra pílula, ele então passaria a entender o que de fato aconteceu. E então ele optou por essa segunda pílula, os seus olhos se abriram e ele percebeu que tudo quanto ele vivia antes não passava de uma matrix. Os seus relacionamentos afetivos, profissionais, tudo uma verdadeira matrix, um programa de computador. Essa história nos ajuda a perceber que a realidade última da qual a gente vive não pode se resumir àquilo que os nossos olhos veem. A Bíblia diz para a gente que existe uma realidade muito maior, e quando nós descobrimos essa grande história do universo, a nossa vida ganha muito mais sentido no presente. Lesslie Newbigin disse certa vez a respeito desse assunto: o modo de compreendermos a vida humana depende de concepção temos da história humana. Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? Eu trago essa pergunta para o nosso coração ao longo dessa série. Qual é a história verdadeira da qual a sua vida, da qual a minha vida faz parte? Semana passada eu comecei essa série aqui com vocês mostrando que existem pelo menos 4 grandes cosmovisões que funcionam como narrativas que coordenam a vida da gente. A primeira delas é o humanismo, que nasceu lá no século XVII, se consolidou no século XVIII e tem as suas raízes até os dias de hoje. O humanismo tem como premissa básica a crença de que a razão humana é a medida de todas as coisas e de que o conhecimento tem o poder redentor. Os humanistas vivem assim, como se Deus não existisse, tudo que a gente tivesse fosse a nossa vida ordinária aqui. Então eles acreditam que o que basta é nós estudarmos, nos desenvolvermos intelectualmente, fazermos crescer o nosso potencial nas ciências humanas, na tecnologia, e isso vai fazer com que o nosso mundo se transforme num mundo melhor. Será? Será que as coisas são simples assim? Será que basta a gente encher a parede do nosso escritório de diplomas nas mais variadas áreas para alguns dos nossos problemas evaporarem, como evapora a água num dia de sol? Certamente que não. A segunda cosmovisão é o hedonismo, é o capitalismo, que tem como premissa básica a crença de que a busca pelo lucro, pelo acúmulo de bens, tem o poder de promover o desenvolvimento. E tem muita gente que vive a partir dessa cosmovisão, não é verdade? Tem gente que trabalha aí 10, 12 horas por dia. Tem gente que abre mão da família para poder lucrar cada vez mais. Tem gente que vende a alma para o capeta, puxa o tapete dos amigos, simplesmente para poder ter mais, obter mais, conseguir mais lucro e mais vantagens na sua vida econômica e financeira. Será que a vida se resume a isso? A trabalhar para fazer dinheiro, para ter recurso? A vida se resume a isso? Dinheiro faz com que a gente se sinta mais feliz, mais satisfeito? A gente sabe que não.
Parece que é exatamente o contrário. Quanto mais a gente lucra, quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente se ressente daquilo que a gente ainda não tem. É um verdadeiro saco sem fundo. A terceira cosmovisão é o hedonismo. O hedonismo tem como premissa básica a crença de que nós temos o direito de sermos felizes. É como se isso tivesse escrito em algum lugar importante, como, por exemplo, na nossa Constituição: todos têm o direito de sermos felizes. E tem gente que vive a partir disso o tempo todo, crendo que isto só pode ser alcançado à medida em que o prazer por nós é provado de diversas formas. Tem um monte de gente vivendo a partir dessa lógica, não é verdade? Alguns de nós, alguns dos nossos amigos, gente que come até se empanturrar, gente que bebe até cair, gente que prova de todo tipo de droga para simplesmente se sentir arrebatado da situação real que causa dor e sofrimento, para ser transportado para uma dimensão onde não há mais tristeza, onde não há mais desespero. Mas será que o hedonismo tem conseguido proporcionar aquilo que os seus adoradores tanto almejam? Mais uma vez a resposta é simples, né? Certamente que não. Quanto mais as pessoas se dão à falta de moderação em diversas áreas da vida, simplesmente para terem poder, prazer, elas vão se tornando pessoas mais aprisionadas, mais doentes e mais fragilizadas. É exatamente por isso que a gente tem conversado sobre uma cosmovisão muito diferente. Uma cosmovisão que tem o poder de abrir os nossos olhos para a realidade maior que está sobre nós. Realidade essa que foi revelada por Deus através da sua palavra, a Bíblia. O cristianismo tem como premissa básica a crença de que o mundo foi criado por Deus, foi destruído pela humanidade e que gradativamente esse mundo tem sido restaurado por Jesus. Tudo que o cristianismo apresenta e ensina são conteúdos ligados a essa grande história que dá sentido à nossa existência, porque revela exatamente o momento no qual nós nos encontramos na história. Domingo passado nós conversamos sobre o primeiro capítulo dessa grande história. A gente conversou sobre a criação. E para que você que não esteve presente no domingo passado não fique se sentindo um peixe fora d'água, está aqui um resumo daquilo que a gente viu na semana passada. O mundo não é fruto do acaso. O mundo não surgiu, como dizem algumas pessoas aí, como qualquer coisa que não é elaborada, planejada e não dependesse de um ser pensante. Não, o mundo foi criado pela intencionalidade criativa de um Deus eterno e essencialmente bom, que fez todas as coisas absolutamente perfeitas. O mundo foi criado com uma intenção, por um Criador que tinha um propósito sobre o universo, e Ele fez todas as coisas, preste atenção nisso, todas as coisas absolutamente boas, de tal forma que o Criador, que tem um nível de excelência astronômico, olhava para a obra das suas mãos e dizia todos os dias: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Deus não fez nada daquilo que nós julgamos ser ruim, e existe nos dias de hoje. Mas assim como a gente questionou alguns paradigmas e algumas cosmovisões, como o hedonismo, o capitalismo, é muito justo que a gente traga à tona também alguns questionamentos que são feitos sobre a cosmovisão cristã. Alguns questionamentos sobre o primeiro capítulo que a gente viu semana passada. Se Deus criou o mundo, por que não podemos vê-lo como vemos o restante da criação? Se existe mesmo um Criador, se pelo poder da sua palavra as coisas vieram à existência, se Ele é um ser pessoal, por que é que a gente simplesmente não encontra com Ele, não olha nos olhos dEle, não conversa com Ele? Quantos de nós já não tentamos gritar para o Criador, pedindo que Ele se manifestasse e não ouviram resposta? Será que esse ser de fato existe?
Um segundo questionamento: se Deus criou um mundo perfeito, perfeito mesmo, em todas as esferas, por que não podemos mais enxergar essa perfeição? Por que não podemos mais enxergar as coisas perfeitas? E a gente bate o olho em todos os cantos do mundo e o que a gente vê é só fome, desigualdade, exclusão, vaidade, orgulho, gente querendo se matar, puxar o tapete do outro. Que coisa horrível! Aonde está a perfeição anunciada por Deus nas Escrituras? Esse questionamento fica ainda mais forte quando a gente se lembra de um clipe musical do Legião Urbana chamado Perfeição. Vocês se lembram dessa canção? O clipe dessa música é muito interessante, porque ele tem como contexto um jardim semelhante ao Jardim do Éden, que possui uma árvore no centro dele, e o Renato Russo, encostado nessa árvore, porta uma Bíblia nas mãos. E à medida em que o vento vai batendo e as páginas desse livro vão voando de um lado para o outro, ele vai cantando sobre a perfeição. Uma maneira irônica de contar a respeito de todas as coisas ruins que estão acontecendo por aí. Como quem diz: o mundo foi criado perfeito, por que há tantos problemas assim? Essa canção diz: vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e a sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e o nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas, celebrar nossa desunião. Vamos celebrar a tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. O Dr. Eugene Peterson, pastor norte-americano, autor do livro Working the Angels, concorda que as coisas já não estão mais como um dia elas foram criadas por Deus. E nesse sentido ele afirma o seguinte: uma catástrofe ocorreu. Não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. Fomos separados dele por um desastre. Também estamos obviamente separados de nosso bom final. Estamos no meio de uma grande confusão, separados do nosso bom começo e consequentemente separados do nosso bom final, vivendo no meio de uma grande confusão. Por quê? Porque as coisas não são mais como Deus as planejou e como Deus as estabeleceu. A mensagem de hoje tem como tema a queda. E que queda é essa? Aonde ela ocorreu? Por que ela ocorreu? Quem nos conta isso é o texto de Gênesis capítulo 3, que é um texto conhecido de muitos de nós. Preste atenção na leitura desse texto e nos detalhes que estão por trás de cada uma das palavras. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que ele volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Não tem como a gente ler um texto como esse sem trazer essa pergunta, que é a pergunta de muitos de nós, né? Essa história de fato aconteceu? Essa história é digna da nossa confiança? Porque vamos abrir o jogo, não é todo momento, não é todo dia que a gente vê uma serpente falar, não é verdade? Não é toda hora que você está lá no jardim da sua casa e vê uma serpente e ela diz: oi, tudo bem? Bom dia, você gostaria de comer alguma coisa diferente hoje? Não é sempre que isso acontece. Não é sempre que a gente vê um anjo passando na nossa frente, um querubim, e ele diz: bom dia, como é que está o senhor hoje? Precisando de ajuda? Não, está tudo certo. Não é todo dia que a gente vê uma espada flamejante no ar. Não, essas coisas não acontecem o tempo todo. E por isso mesmo a gente levanta questionamentos sobre a veracidade desse texto. É muito normal que isso aconteça na cabeça de muitos de nós. É bom a gente lembrar que existem algumas perspectivas diferentes a respeito da interpretação de Gênesis 3. Existem aqueles que têm uma perspectiva literalista, que acreditam que tudo aconteceu exatamente do jeitinho que está aqui. Outros acreditam numa perspectiva mitológica. Uma escola alemã acabou desenvolvendo uma teologia, um pensamento que diz que o que importa dentro dos textos bíblicos não é a sua literalidade, mas o seu querigma, a sua mensagem. Eu tenho dificuldade com ambas as escolas. A perspectiva literalista, ela é muito ingênua e ela não consegue perceber por trás do texto bíblico um evidente gênero literário bastante específico. Por outro lado, a perspectiva mitológica tira o evento da própria história
E se esse evento não foi histórico, ele não pode ter gerado todo o mal que a Bíblia diz que ele gerou. Histórias inventadas não comprometem a criação do Criador. Por isso eu prefiro acreditar numa perspectiva histórica e poética. A perspectiva histórico-poética afirma que o que foi narrado em Gênesis 3 de fato aconteceu. É história. Pôde ser percebido num determinado momento da vida humana, mas contado de maneira poética, através desse gênero literário que era muito comum naquele tempo, assim como é bastante comum nos dias de hoje. Quem era aquela serpente e o que ela pretendia? O texto bíblico que nos ajuda a entender a natureza daquela serpente que estava arruinando a criação do Senhor é João capítulo 8, verso 44. Jesus estava discutindo feio com alguns religiosos que não queriam perceber nele o Deus Criador que entrou na história para redimir a humanidade. E ele então disse de maneira muito dura: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Preste atenção nessa expressão. Ele foi homicida desde o princípio. Essa expressão é exatamente a expressão que a gente encontra no primeiro capítulo da Bíblia, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Desde o princípio, o diabo foi o homicida. E ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Ele é um grande mentiroso. Quando mente, fala a sua própria língua. A língua dele não é o português, não é o inglês, não é o francês. É a mentira. Pois ele é mentiroso e pai da mentira. Só abrindo um parênteses aqui, na educação dos meus filhos lá em casa, se tem um pecado que eu assim pego pesado com eles, é o pecado da mentira. Quando um dos meus filhos mente para mim, eles acabam levando assim a pior das disciplinas, porque a mentira, ela é filha desse pai que tem como língua original o não dizer a verdade. E é exatamente o diabo que tem o poder de nos afastar, de destruir os nossos relacionamentos e de levar as nossas famílias à ruína. Mentira? Não. Desde o início, o diabo, através da serpente, no início, apegado à mentira, se moveu na direção dos seres humanos para destruir a relação que eles tinham com o Criador. Quais foram as mentiras proferidas pela serpente nesse texto? A primeira mentira foi a mentira sobre o caráter de Deus. É isso mesmo. A serpente tentou levar Adão e Eva a perceber que Deus era um verdadeiro mau caráter. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Percebam que a serpente exagera a ordem dada por Deus. A ordem tinha sido exatamente o contrário. Vocês podem ter acesso a todas as árvores, ao fruto de todas elas. Vocês podem se deliciar nesse jardim que eu construí com muito carinho, com muito amor para vocês, exceto o fruto dessa árvore. A grande pergunta que fica para a gente é: por que Deus impôs uma situação como essa? Porque essa foi a maneira de Deus conceder aos homens algo que a gente preza demais: liberdade. Se Deus não estivesse oferecendo para eles essa árvore, eles seriam simplesmente bonecos na mão do Criador. Nós seríamos bonecos na mão de um Criador capazes de fazer tão somente aquilo para o qual nós fomos condicionados. Ao colocar aquela árvore, Deus deu aos homens algo que a gente preza: a liberdade, o direito de fazer escolhas. E o que Deus esperava? Que eles optassem
pela amizade, pelo relacionamento com o Deus Criador, que tinha criado a eles com tanto amor e com tanto carinho. A primeira mentira foi a mentira sobre o caráter de Deus. Ele está privando vocês de tudo isso? Isso nos mostra que por trás das nossas mais variadas desobediências a Deus, pode pairar um pouquinho da nossa dificuldade de crer no caráter dele. No meio de uma crise financeira, por exemplo, a gente logo é tentado a fazer algumas coisas que não são honestas, que não são justas, para que então a gente consiga a grana que a gente precisa para poder tapar o buraco que a gente tem. E por trás disso, a desconfiança de que Deus não está cuidando da gente como a gente gostaria que Ele cuidasse. Quando uma pessoa que está solteira e desesperada para se casar, e faz a opção por se unir a uma pessoa que não tem caráter nenhum, passando por cima de alguns princípios e valores que são fundamentais na hora de se escolher alguém com quem repartir a vida, isso revela uma certa desconfiança. A desconfiança de que Deus não está cuidando dessa área da minha vida como Ele deveria. Todas as vezes que nós desobedecemos, e desobedecemos feio, por trás dessa desobediência há uma certa desconfiança no caráter de Deus. A segunda mentira é a mentira sobre a gravidade do pecado. Não comam, diz o versículo 3, do contrário vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Não vai ser assim. O pecado não é algo tão complicado, não. Deus exagerou um pouquinho. O Criador às vezes tem um mau humor. As consequências do pecado não são tão complexas. Vocês certamente não morrerão. Eu acho que é exatamente o senso de impunidade que tem levado muitos de nós, e eu me incluo nessa conversa aqui, a insistirmos em algumas coisas, em algumas práticas que são abomináveis aos olhos de Deus. Porque no meio da tempestade, no meio do desejo, a gente dá alguns passos e a gente faz aquela cara de que agora vem o Senhor para cima de mim, com o juízo dele, com a justiça dele, e a gente percebe que não aconteceu nada. E aí, quando não acontece nada imediatamente com a gente começa a ter a sensação de que não tem tanto problema assim como a gente julgava ter problema. E a gente ousa uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, caindo no conto da serpente, que procura sempre nos dizer: não é tão sério assim, não é tão complicado quanto o Senhor disse, certamente vocês não morrerão. Nós contribuímos com essa visão dentro de casa, à medida em que a gente não ensina os nossos filhos com leis claras e com uma punição justa diante das transgressões dos nossos pequeninos. A gente diz: não faça isso, os nossos filhos vão e transgridem. E a gente olha, dá uma risadinha e diz: ai, como meu filho é terrível. Com os lábios dizendo uma coisa, com os olhos dizendo outra. Os nossos filhos assistem isso, eles veem isso, e eles são imediatamente envolvidos por esse senso de impunidade. É por isso que alguns dos nossos filhos ouvem as nossas orientações, os nossos conselhos, e eles continuam fazendo exatamente aquilo que a gente diz para eles não fazerem. Senso de impunidade. Senso de impunidade.
certamente vocês não morrerão, é o que disse a serpente. A terceira mentira contada por ela foi a mentira sobre as vantagens do pecado. O pecado não apenas não é grave, mas tem lá suas vantagens. É possível tirar proveito dele. Versículos 4 e 5. Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. É uma forma de dizer, vocês mesmos vão poder determinar aquilo que é bom e o que é ruim para vocês. E isso é tentador. Viver como se não houvesse um certo e o errado no universo. Viver como se eu pudesse determinar o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo, o que é verdade e o que é mentira. Eu decido. Isso é tentador. O problema desse tipo de postura, gente, é que dessa forma a gente acaba ocupando um lugar que não é nosso dentro do nosso coração. Nós passamos a nos tornar os nossos próprios deuses. E cá entre nós, tentar ser o próprio Deus é um problemaço. Porque quem tenta ser o seu próprio Deus acaba concorrendo com o único Deus verdadeiro. E se existe uma coisa que a gente não deveria ousar em fazer, é se colocar como inimigo do Deus Criador do universo. Esse lugar é dele. E se você teimar, você está batendo de frente com o ser mais poderoso do universo, que é 100% reto, que é 100% justo e que não divide a glória e o poder dele com absolutamente ninguém. Não existe nenhum inimigo pior do que o próprio Deus Criador do universo. Em segundo lugar, é complicada essa história da gente tentar ser o próprio Deus, porque a gente passa a depender tão somente da nossa própria orientação, tão somente da nossa própria sabedoria. Surge uma bifurcação na vida, e a gente está tão obcecado com o que está acontecendo, que a gente não consegue perceber de forma mais ampla o que somente Deus consegue enxergar, por saber toda a história, por conhecer o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Em terceiro lugar, é complicado você tentar concorrer com Deus nesse aspecto, porque você vai depender do seu próprio poder. Você vai depender da sua própria capacidade para conduzir a sua vida. E nós sabemos muito bem que em alguns momentos a gente enfrenta situações sobre as quais a gente não consegue arbitrar nem um pouco, como por exemplo o que acontece quando a gente abre um exame médico e a gente descobre que o resultado deu positivo. Num momento como esse, a casa cai, porque a gente descobre que os nossos diplomas não podem fazer absolutamente nada, que a nossa boa intenção não pode fazer absolutamente nada, que os nossos amigos não podem fazer absolutamente nada, e aí a gente quer gritar para que esse Deus que é todo-poderoso nos ajude. A terceira mentira foi a mentira sobre as vantagens do pecado. Como nossos primeiros pais reagiram àquela tentação? De duas formas. A mulher desobedeceu a Deus, influenciada pelo seu desejo interior. Ela desobedeceu a Deus, influenciada pelo desejo. Olha que interessante o verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável, comeu. Eva se deixou levar por aquilo que ela viu, ela se deixou encantar. Muitas mulheres e muitos homens são atraídos por bobagens, por paisagens, por coisas que parecem nos seduzir através do olhar.
Algumas mulheres vão bem até entrarem no shopping. Alguns homens vão bem até entrarem no shopping. Mas quando entram nesse ambiente, perdem a cabeça. E não seria tanto exagero dizer que vivem como gente descompassada. Talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de visitar alguns dos outlets nos Estados Unidos. Eu estive lá uma vez e vi uma cena muito interessante quando uma mãe desesperada com aquelas placas de clearance, 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 ela chamou as duas filhas na porta da loja, ela se abaixou e disse assim: meninas, o negócio é o seguinte, é como uma operação de guerra, você vai por aqui e você vai por aqui, e a gente vai pegando tudo que a gente achar que é barato e vai pondo no carrinho, depois a gente vê o que a gente leva. Eu comecei a olhar aquela mulher que aqui no Brasil faria pose de elegante, vivendo como se fosse uma descompassada, porque viu uma placa de promoção. A mulher desobedeceu a Deus, influenciada pelo seu desejo interior. Muitos de nós, homens e mulheres, temos sido seduzidos pelo olhar. Jesus disse certa vez: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A gente precisa cuidar um pouquinho mais do nosso olhar. Jó é um personagem na Bíblia que escreveu algo muito significativo. Ele disse assim certa vez: fiz uma aliança com os meus olhos para não pecar contra as donzelas. Ele percebeu que o olhar dele, descompassado, desmedido para algumas mulheres, fazia com que algumas coisas muito ruins do interior dele viessem à tona. Ele que era um homem casado, ele que tinha filhos, mas que sofria com essa coisa do olhar. Então ele faz uma aliança para não se descuidar dos seus olhos. Em segundo lugar, os nossos primeiros pais reagiram àquela tentação da seguinte maneira: o homem desobedeceu a Deus, influenciado pelo desejo de uma outra pessoa, a sua mulher. A mulher tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Bananão. Porque uma outra pessoa simplesmente disse: come. Ele comeu. Ele tinha ouvido o mesmo que o Senhor Deus tinha dito. Ele tinha sido alvo da mesma tentação. Ele ouviu a palavra da serpente, mas ele só decidiu colocar a goela abaixo quando a mulher disse: come aí, rapaz. E ele comeu. Banana. Tem um monte de gente que até tem boas intenções, mas que perto de alguns amigos perdem a cabeça. Não conseguem dizer não. Mas como é que eu vou dizer não se eu estou aqui nessa roda com os meus amigos e... banana. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse texto é um alerta para aqueles que não conseguem se relacionar com pessoas que não têm os mesmos princípios cristãos, para que elas não caiam na bobagem de serem influenciados. Se você não consegue conviver com algumas determinadas pessoas, porque elas vão te levar a praticar aquilo que você não deveria, não se assente no caminho delas. Se você não consegue, não tem conseguido, admita.
E talvez seja necessário, ainda que por um determinado período de tempo, você se afastar de algumas pessoas, para não continuar nessa roda viva de fazer besteira sempre que alguém diz: viu, vamos fazer comigo? O professor Michael Gorin, no livro Drama das Escrituras, disse assim: essa história é o único lugar da Bíblia que menciona uma árvore desse tipo, e é vital para perceber que ela representa a tentação de ser autônomo. A tentação dos dois, homem e mulher, Adão e Eva, e a nossa própria tentação é a tentação da autonomia. A autonomia que vem de autos, si mesmo, e nomos, lei. Quem faz as leis sou eu. A autonomia significa escolher a si mesmo como a fonte para determinar o que é certo, em vez de confiar na palavra de Deus para a sua orientação. E não é exatamente aí que a gente tem caído? Foi por essa decisão, foi pela decisão da desobediência e a busca pela autonomia que os nossos primeiros pais se afastaram do Criador e arrebentaram com o planeta. O mundo não é mais como foi planejado e criado por Deus no princípio, porque o pecado arrebentou com o planeta. Nós estamos vivendo em plena instabilidade e no mais absoluto colapso, por conta do que eles fizeram e por conta do que nós temos feito na mesma direção. Quais as consequências daquele pecado dos nossos primeiros pais? Primeiramente, a corrupção do gênero humano. Versículo 7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Eles perderam a pureza. Deus os criou puros, mas depois daquela decisão de se afastarem de Deus, eles perderam a pureza. E todos aqueles que nasceram a partir deles, nasceram com o seu DNA corrompido. Nós não nascemos mais puros. Os nossos filhos não nascem mais puros. As nossas crianças não nascem boazinhas e nem neutras. A maldade que elas praticam não é simplesmente uma maldade aprendida, mas é fruto desse DNA que foi originado por uma decisão dos nossos antepassados. O apóstolo Paulo em Romanos diz que por meio de um homem entrou na humanidade o pecado, e esse pecado arrebentou com o nosso planeta. Em segundo lugar, a quebra da intimidade com Deus. Por que é que nós não conseguimos enxergar o Criador se é que Ele nos fez? Por que é que a gente fala e a gente não ouve? Por que é que os nossos olhos não podem contemplá-lo? Nós passamos a viver dessa forma sim. Mas esse não foi o plano original de Deus. O texto bíblico que nós lemos nos contou algo muito interessante. Todos os dias, Adão e Eva tinham um encontro com Deus, um verdadeiro happy hour com o Senhor. Isso era normal, encontrar com o Criador era a coisa mais normal. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e extrairmos o melhor da existência no relacionamento com Ele. O melhor da existência. Aquele momento de conversa com o Senhor era o momento mais esperado por Adão e por Eva. Mas depois que o pecado foi cometido, Deus precisou tomar uma atitude de amor. E a atitude de amor consistiu em enviá-los para longe do paraíso. Por quê? Porque se eles ficassem dentro do paraíso e comessem do fruto de uma outra árvore que existia ali, a árvore da vida,
eles viveriam com a condição de pecado e morte eternamente. Eu vou sair de perto deles. Eu vou sair de perto deles para não consumi-los. Eu vou sair de perto deles para que eles ainda possam ter chance. Eles foram expulsos da presença de Deus para que Deus pudesse implementar um plano de resgate. Em terceiro lugar, o início dos conflitos. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. A gente não precisa ser um exegeta muito profundo das Escrituras para perceber o pau que deu com essa informação, né? Um casal. E diante de Deus, um diz assim: não, a culpa não foi minha, foi dela. Se alguém aqui é terapeuta, sabe que a casa cai quando um diz isso na frente do terapeuta. Conflito. Depois de Gênesis 3, nós temos Gênesis 4, que conta a história de 2 filhos desse casal. E eles vivem numa relação tão conflituosa que um irmão chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Deus olha para essa situação e diz: eu não criei o mundo para ser assim. Deus não nos criou para os conflitos. E eu queria te dizer uma coisa, principalmente para você que vive hoje no meio de alguns conflitos terríveis, dentro de casa, sofre por conta disso, chora por conta disso. Para você que vive conflito dentro do seu ambiente profissional e está sem energias para lidar com esses conflitos, Deus não foi o responsável por essas coisas. Deus, em momento algum, planejou que você vivesse no meio desse contexto. E Ele lamenta do teu lado. Ele chora com você. Ele recolhe as tuas lágrimas. Ele está preocupado com a sua vida. Porque essa realidade não foi a realidade que Ele sonhou para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida emocional, definitivamente. Em quarto lugar, a maldição da serpente. A maldição da serpente. Maldita é você, sobre o seu ventre você rastejará, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Talvez aqui alguém diga: é isso mesmo, ainda bem que pegaram a tal da serpente. Ela não podia passar ilesa. E ninguém passa ileso, viu? Nem a serpente. Nem nenhum de nós, que temos vivido de uma forma muitas vezes contrária ao que Deus determinou para a gente. Nenhum de nós passa incólume diante dos olhos do Senhor. Ele é justo juiz. Mas, Renato, então vai sobrar quem? Vai sobrar aqueles que se renderam ao descendente da mulher, que, segundo esse texto, foi prometido pelo Senhor para pisar na cabeça da serpente, e isso aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar de toda a injustiça. Só há uma forma de nós não sermos consumidos pelo Deus justo: levando as nossas falhas até Jesus e nos apropriando do perdão que veio dele. Em quinto lugar, o surgimento do sofrimento. Talvez o seu problema não seja hoje, essa semana, um conflito, mas qualquer outra natureza de sofrimento. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Dor física. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Dor física, enfermidade. E ao homem declarou: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Trabalho penoso, sofrimento por conta do trabalho. Se você está sofrendo por conta de algumas dessas coisas, saiba, o Senhor não planejou isso. Ele tinha planejado uma vida muito melhor para mim e para você. Mas os nossos primeiros pais complicaram o nosso mundo. E nós temos complicado de igual forma o mundo no qual a gente vive, e por isso nós temos sofrido tanto assim. Em sexto lugar, a maldição da terra. Maldita é a terra por sua causa.
Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Desde essa queda, desde esse pecado que destruiu o planeta, ressacas e tempestades no mar, furacões e tornados nos ares, erosões, pragas, e tudo que é ruim no mundo, que a gente costuma dizer, não era para ser assim. Não era para ser assim. Por fim, a inauguração da própria morte. Isso significa que Deus não nos criou para a morte, gente. Quando você entra num velório e você olha um corpo sem vida, e você sente aquela sensação horrível de não era para ser assim, tem alguma coisa errada acontecendo. De fato tem alguma coisa errada, porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados por Deus, os nossos primeiros pais foram criados por Deus para viverem eternamente, os seus filhos para viverem eternamente. Nós não fomos criados para termos fim, mas para vivermos para sempre. E aí que uma pessoa inteligente diz assim, espera aí, que história é essa? Da gente viver para sempre? Multiplicando os nossos filhos, um a um, onde é que ia caber tanta gente assim? Existem muitas maneiras da gente refletir sobre isso. Uma delas, uma possibilidade, um devaneio, que não está escrito na Bíblia, é o seguinte: você já reparou que existem muitos planetas por aí? Existem mais planetas do que o que a gente consegue enxergar através dos nossos instrumentos mais poderosos. O universo é infinito. Em outras palavras, Deus criou espaço para muita gente. Mas, Renato, como é que a gente pode viver em lugares tão ermos? Quem foi que disse que o universo sempre foi ermo? Quem é que disse que o universo foi sempre da forma como nós vemos hoje? O pecado dos nossos primeiros pais arrebentou com o universo. Mas, Renato, uma terceira dúvida: como é que a gente faria para chegar nesses lugares? Você já percebeu que parte do que aconteceu com o pecado foi a destruição da nossa capacidade intelectual? Os próprios cientistas dizem hoje que a gente vive com, no máximo, 10% da nossa capacidade cognitiva. Quanto é que a nossa inteligência não poderia produzir, em termos de tecnologia, para a gente habitar os lugares dos mais diversos? Nós não fomos criados para a morte, mas ela entrou na história da humanidade porque os nossos primeiros pais deram um passo equivocado, romperam com o Criador e fizeram com que o mundo entrasse num verdadeiro colapso em todas as áreas, em todas as esferas, de tal forma que o mundo que nós vemos é ao mesmo tempo criação de Deus, mas uma criação de Deus completamente arrebentada pelos seres humanos. Termino com C.S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia, que certa vez disse assim: eu creio no cristianismo tal como creio no sol, não porque apenas o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. O que ele está tentando dizer para a gente? Nós precisamos de uma nova maneira de enxergar o mundo. Nós não precisamos simplesmente crer na existência de Deus,
mas nós precisamos fundamentalmente aprender a enxergar o mundo ao nosso redor, as realidades das mais distintas, a partir das lentes desse Deus Criador, porque é somente quando a gente enxerga o mundo a partir dessas lentes, é que a gente descobre as verdades por trás do que anda acontecendo por aí. E é também somente a partir desse conteúdo que a gente consegue descobrir qual é o nosso papel na face da terra. Concluindo, você consegue perceber em você, algumas tendências que desagradam a Deus? Porque essas tendências estão aí. Como fruto da decisão dos nossos primeiros pais, essas tendências estão aí. Evagrio de Pôntico chama essas tendências de pecados capitais. A gente ainda nem se deu conta de que a gente é um ser humano. E essas pulsões já estão aqui. Você consegue perceber algumas dessas tendências em você? Há um tempo atrás eu conversava com um amigo numa cafeteria. Um amigo que foi missionário comigo em 96, viajando o Brasil inteiro para falar a respeito da mensagem de Jesus. E o tema da nossa conversa era um problema que ele tinha com a sexualidade dele. E ele disse: Renato, eu não estou conseguindo lutar com essa tendência, com esse problema na minha sexualidade, eu não consigo. E eu fui muito solidário com ele, dizendo que era muito difícil mesmo lidar com aquela história. Até o ponto que ele procurou se justificar, dizendo: Renato, desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. E se eu sou assim, talvez Deus tenha me criado dessa forma, Renato. E talvez isso não seja tão errado como as demais pessoas dizem que isso é errado. E aí eu tive que dizer para ele: meu amigo, as coisas não funcionam bem assim. Nenhum de nós nasce hoje da forma como Deus planejou que nós nascêssemos. Ao mesmo tempo que a gente traz a imagem e a semelhança de Deus, a gente traz também as marcas das tendências de autonomia e de pecados capitais que vieram dos nossos primeiros pais. E muitos dos nossos desejos equivocados não foram colocados por Deus, mas são fruto desse universo instável e caótico. Deus não te criou assim. Você consegue perceber algumas tendências contrárias à vontade de Deus dentro de você? Deus não te criou assim. Essas tendências são fruto do pecado original. Lute contra essas tendências. É fácil para você falar, Renato, porque você não tem as tendências que eu tenho. Eu não tenho as tuas. Mas eu tenho as minhas. E assim como você, eu sei como é duro lutar contra as minhas tendências. Lute contra elas, reconhecendo o seu pecado, se arrependendo diante de Deus e pedindo que Ele te transforme dia após dia. Você consegue perceber também no mundo ao seu redor, algumas desgraças que nunca deveriam ter existido? Fome, miséria, desigualdade, injustiça. Você consegue perceber isso? Deus não criou o mundo para ser assim. E a gente precisa parar de ficar colocando a culpa no Criador, para assumir o fato de que nós e o restante da humanidade é que temos feito do mundo o que ele se tornou. Essas marcas são fruto do pecado original. Lute contra essas desgraças. Lute contra elas. Se a Bíblia diz que o sofrimento na gravidez é fruto do pecado, você que é cientista, médico, lute contra essas dores.
Se a Bíblia diz que a terra foi completamente devastada e a erosão, as plantas não funcionam muito bem, e você é um agrônomo, trabalhe como um agrônomo para acabar com as consequências disso. Se você é um professor e percebe a indisposição dos seus alunos em aprenderem, dê a melhor aula que você pode dar todos os dias, para que você sabote essa consequência do pecado na vida dos teus alunos. Nós devemos lutar o tempo todo, tanto contra os sinais da queda dentro da gente, quanto com os sinais da queda e da desgraça no mundo, fora da gente. Que tal a gente fechar os nossos olhos e ter um tempo para conversar com Deus sobre essas coisas? Talvez você tenha pecados para confessar diante do Senhor, coisas que você não julga ou não julgava até aqui, tão importantes, mas que precisam ser passadas a limpo hoje com o teu Criador. Abra os teus lábios, confesse os teus erros e se aproprie do perdão de Jesus. Peça que Ele reformate a sua mente, que Ele te ajude a entender o mundo com os olhos dEle,